Olá, chegou aí o momento do nosso encontro, da nossa reflexão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Mateus capítulo 14, versículos 13 a 14. João, o Batista, primo de Jesus, havia sido cruelmente assassinado. E quando Jesus fica sabendo da sua morte, decide ir para um lugar deserto. Como mostra o texto, seu objetivo, seu plano era ficar sozinho em oração. Mas houve uma mudança de planos. Sabemos da importância de não perdermos tempo com distrações para conseguir cumprir um determinado objetivo, uma determinada atividade, um plano, um trabalho. E Jesus também sabia disso. Quando ele envia os 70, ou 72 em missão, como aparece em Lucas capítulo 10, ele os orienta para não perderem tempo, nem pararem no caminho para cumprimentar ninguém. Porque as distrações, elas nos atrapalham. E se queremos realizar um determinado plano, um determinado objetivo, nós devemos focar toda a nossa atenção naquilo que nós estamos fazendo. Contudo, algumas coisas nós não devemos ignorar. Existem coisas que surgem no caminho e que nós devemos dar toda a atenção, que devemos priorizar, que devemos colocar acima dos nossos interesses pessoais, acima dos nossos planos originais. Vejam que Jesus, como comentou um pastor, Jesus profundamente tocado, movido por compaixão, coloca a necessidade daquela gente acima dos seus planos pessoais. Quando nós traçamos planos, geralmente nós não gostamos que eles sejam mudados. Nós não gostamos quando alguma coisa foge do nosso controle, quando há atrasos, quando ocorrem interferências que não estávamos esperando. Entretanto, nós precisamos estar cientes que os planos que nós traçamos nem sempre podem ser cumpridos da forma como nós planejamos. Mudanças elas podem, em alguns casos, devem acontecer. E além de não termos controle sobre todos os aspectos da vida, alguns problemas que surgem no caminho, nós não podemos simplesmente ignorar, dizer que não é nossa responsabilidade, que não é nosso problema. Como diz o sábio em Provérbios, capítulo 24, versículo 12, ele diz: você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Como filhos de Deus, nós somos responsáveis, somos responsáveis uns pelos outros, somos responsáveis pela natureza, somos responsáveis por tudo aquilo que nos circunda. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Veja que ele tinha um objetivo. Ele estava tudo bem programado, mas durante o caminho, na execução do seu plano original, algo maior chamou a sua atenção. Como afirmou o pastor, os planos de Jesus eles foram adiados não por causa de trabalhos comuns, pessoais, mas para o exercício da compaixão. O mesmo pode acontecer conosco. Às vezes nós nos planejamos para fazer determinada coisa, mas algo mais urgente, algo mais importante, pede a nossa atenção. Portanto, nós devemos estar abertos para as mudanças de planos. Não necessariamente cancelar nosso plano inicial, original, mas ajustá-lo dentro da nova realidade que se apresenta diante de nós. Veja que após atender a necessidade daquelas pessoas, curando os doentes, alimentando todos que estavam ali, Jesus ele segue o seu plano original. Diz o texto, em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 23, que logo depois Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite,
ele estava ali, sozinho. Então veja, né, após atender a demanda, né, que se apresentou ali a Jesus, ele finalmente realiza o seu plano inicial, como havia planejado. Ou seja, ele cumpriu o seu plano sem negligenciar, né, a ajuda àqueles que vieram ao seu encontro. E como discípulos do Senhor, nós precisamos fazer o mesmo, né, e precisamos aprender que em determinados momentos nossas agendas podem e devem ser ajustadas. É como alguém já disse, nós devemos sim fazer planos, traçar objetivos, mas esses planos devem estar abertos para Deus, né? Para que Deus faça as mudanças, os ajustes que Ele queira fazer. Às vezes as circunstâncias irão nos mostrar que um ajuste na nossa agenda será necessário para algo mais urgente, para algo mais importante. Então, portanto, precisamos estar atentos e permitir que Deus ajuste nossas agendas para que Ele nos use para fazer o bem no mundo. Uns minutos que se perde, ou melhor, que se investe na vida de uma outra pessoa, pode fazer toda a diferença. Portanto, sejamos atentos à voz de Deus, às demandas de Deus em meio aos nossos planos pessoais. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.